O segundo elemento fundamental para a gente desenvolver a nossa criatividade é conexão, nossa capacidade de ligar pontos, de ligar informações, de ligar conhecimentos para que surja então algo que seja surpreendente e que tenha valor. E são 4 fatores que contribuem para que a gente aumente a nossa capacidade de conexão. O primeiro fator é diversidade de experiências, que a gente já falou no vídeo anterior. E aqui é bastante óbvio, né, gente? Quanto mais pontos, quanto mais dados, quanto mais informações a gente tem, maior a nossa capacidade de conectá-los. E o segundo fator para aumentar a nossa capacidade de conexões é um dos mais importantes quando a gente fala de desenvolvimento da criatividade. É a tolerância ao erro. E aqui a gente tem que fazer uma pausa para quebrar mais um mito sobre criatividade, e acho que esse é o mito que mais atrapalha o desenvolvimento de pessoas criativas. O mito de que pessoas criativas acertam muito mais do que erram. E eu vou te falar a verdade. Pessoas altamente criativas, elas erram muito mais do que acertam. Por que isso acontece? Porque elas estão tentando criar conexões, elas estão tentando fazer conexões entre coisas que talvez não se conectem. E por fato de ficar tentando, elas vão errando muito mais. Não é de primeira que elas acertam. Então as pessoas que estão acostumadas, que são altamente criativas, elas estão acostumadas a tentar, a buscar conexões, e por esse processo elas acabam falhando muito mais vezes. Mas elas têm essa tolerância ao erro. O erro não é visto como algo ruim, o erro é visto como algo, como parte do processo. Vou te dar alguns exemplos para você ver como isso acontece na história. O Henry Ford, que foi o cara que inventou o automóvel, ele quebrou 5 vezes antes dele conseguir inventar a Ford, o automóvel, enfim, criar essa indústria que existe hoje. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele falhou 1000 vezes antes de conseguir criar uma lâmpada que funcionasse. E aí quando um repórter perguntou para ele, e aí, como é que você se sentiu falhando 1000 vezes até você conseguir acertar e criar a lâmpada? Ele respondeu o seguinte: eu não falhei 1000 vezes, a lâmpada foi criada em 1000 passos. E olha só o que o Michael Jordan falou nessa entrevista: eu perdi quase 300 jogos e por 26 vezes eu fui confiado a fazer o arremesso final do jogo e eu perdi. Eu falhei muitas e muitas e muitas vezes na minha vida. É por isso que eu fui bem sucedido. E olha só que interessante esse mito aí sendo quebrado também no mundo corporativo. A Microsoft divulga um número que ela fala que 66% das ideias que chegam para serem testadas não atingem nenhum dos benefícios que elas se propuseram. E o Google diz que só 10% dos experimentos que eles fazem são bem-sucedidos, ou seja, eles chegam a seguir para uma fase de implementação. Na Netflix, 90% dos experimentos não dão certo. Então esse é um mito que a gente tem de que errar é algo que não pode acontecer, que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criatividade. E tem uma frase bem legal do Joseph Pearce que ele fala o seguinte: para viver uma vida criativa, nós precisamos perder o medo de estarmos errados. E aqui a dica para pais e educadores é que esse é um dos pontos mais desafiadores que nós temos, porque nós fomos criados em uma cultura de intolerância ao erro. Nós somos muito punidos por errar. Só você pensar todos os 20, talvez 20 anos aí de história escolar em que você fazia a prova quase todos os meses e que quando você não acertava você era punido com nota baixa. Então você só recebia a qualificação quando você atingia o acerto. Então a gente foi criado nessa cultura de erro e isso é bastante difícil de quebrar, mas é possível. Então esse é um desafio para a gente. Então é importante aqui a gente normalizar o erro. O erro faz parte do processo de aprendizado e a gente valorizar o esforço, valorizar a determinação, a resiliência. Porque quando a gente tem essa determinação, essa resiliência, essa capacidade de continuar motivado para ir atrás daquilo que a gente quer, o resultado é consequência, ele vem com o tempo. Então, pais e educadores, valorizem o esforço e normalizem o erro. Inclusive, celebrem o erro. É uma cultura, é um exercício bastante legal a gente celebrar. Chega no final do dia para o seu filho, em vez de perguntar o que ele fez, como foi o dia na escola, tudo isso que é muito legal, você pode também inserir um novo questionamento, uma nova pergunta: qual foi uma coisa que deu totalmente errada hoje?
Qual foi um erro muito grande que você fez hoje? De uma forma legal, divertida, para normalizar isso. O terceiro fator para a gente aumentar a nossa capacidade de conexões é empatia. É olhar para o diferente e ter curiosidade para tentar entender como funciona, o que é esse diferente. Isso permite que a gente crie conexão, crie pontes entre pessoas, entre culturas, entre realidades, entre visões de mundo. E aqui o ponto é desenvolver a escuta ativa. É ouvir de verdade o que a outra parte está falando. E aí se perguntar, o que essa pessoa está sentindo? Por que ela pensa assim? De onde vem isso? Qual é a necessidade dessa pessoa? O quarto fator para a gente aumentar a nossa capacidade de conexões é pensamento crítico. É fazer muita pergunta. É bom fazer pergunta, a gente tem que estimular os nossos filhos a fazerem muitas perguntas. Também existe essa cultura de criança que pergunta muito, é um pé no saco. Isso está ligado à nossa insegurança de não saber a resposta, mas a gente não precisa saber a resposta. A gente pode buscar essa resposta junto com os nossos filhos. Então é perguntar, mas e se? Como seria? Por que não é feito assim? Por que a gente não tenta de outro jeito? Perguntas que ampliem a capacidade de criar conexões. E o Carl Sagan tem uma frase muito legal sobre isso. Ele fala o seguinte: é a tensão entre criatividade e ceticismo que produz os resultados impressionantes e inesperados da ciência. E quem tem um pensamento que sintetiza muito bem essa importância da gente ter mais conexões para a gente aumentar o nosso potencial criativo é o Bear Carson. Ele fala o seguinte: criatividade é apenas aprender como fazer algo com uma perspectiva diferente, ou seja, fazendo uma nova conexão.